Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelas presenças. Esse evento paralelo faz parte da exposição 80 anos depois, Soldados Cidadãos do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela é mais voltada para aquele soldado que se voluntariou ou que foi convocado, né? Então, a gente conta a história dos 25 mil homens da FEB, das 73 enfermeiras, é do ponto de vista deles, e não do material dos canhões e dos generais. É daquele soldado, e também do marinheiro, do aviador, o soldado da borracha. Então, são algumas. É sob um prisma diferente, né? Acho que vão gostar. Então, com a palavra, o nosso ilustre confrade, Dr. Francis, e mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu queria começar aí agradecendo não só a presença de todos, mas o honroso convite que me foi feito pelo nosso companheiro Jael Blasberg. Me senti muito honrado, embora essa não seja a minha especialidade, mas eu acho que esse assunto nós brasileiros precisamos conhecer. E não para mim, Francis, mas para o presidente do Clube de Engenharia, uma entidade nacional fundada em 1880. Eu acho que é uma honra o clube, com essa exposição do presidente, ele venha se incorporar a esse movimento de homenagem anual ah, ao grupo da Força Expedicionária Brasileira. Então, eu vou começar aqui, botar o meu relógio para não amolar muito os senhores. Eh, Bom, como presidente do Clube de Engenharia do Brasil, fundado em 1880 durante o Império, aqui no Rio de Janeiro, eu desejo prestar uma homenagem à engenharia militar brasileira, lembrando da campanha da Força Expedicionária Brasileira. Serão mencionadas suas realizações marcantes, tendo como objetivo final o auxílio às tropas amigas no avanço das frentes de batalha, assim como para o retardamento do avanço inimigo. A tradição nacionalista e patriota da Politécnica da Universidade do Brasil será também lembrada aqui agora, assim como a ação dos engenheiros notáveis, sejam eles civis, sejam eles militares. A engenharia do Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Seria mais ou menos o nosso tema, né? As tropas brasileiras desempenharam um papel que eu diria marcante na Força Expedicionária Brasileira, FEB, da Engenharia Militar Brasileira, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Dentre as suas realizações, que eu considero marcantes, nós podemos e devemos lembrar da retirada de minas e explosivos inimigos, construção e manutenção de estradas, né? É, construção e manutenção de pontes, dentre outros, com o objetivo final de quê? De auxiliar as tropas amigas no avanço das frentes de batalha, assim como para o retardamento do avanço inimigo. Quer dizer, isso é uma atuação extremamente construtiva numa guerra. A ideia de reunir estudantes das faculdades para formar reserva de alto nível para o Exército trouxe notável aporte para a Força Terrestre, como se confirmou por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando os oficiais R2 foram chamados a compor expressivamente os efeitos da gloriosa FEB, Forças Expedicionária Brasileira. É recordada aqui a tradição nacionalista e patriótica da Politécnica, a Politécnica de Engenharia, né? Ao lado da Cruz de São Sebastião, cujos estudantes saíram às ruas
para exigir do presidente Getúlio Vargas que declarasse guerra à Alemanha, em vista da afrontosa agressão nazista aos nossos navios mercantes. Da gloriosa Politécnica partiram 14 alunos para a Itália com a FEB, fato eternizado na placa e estatueta do estudante de engenharia expedicionário ao lado da bandeira nacional, na sede da Associação dos Antigos Alunos da Politécnica. São apresentados breves resumos biográficos dos auto-heróis. Diante do Lago de São Francisco, ergue-se do Largo da Cruz de São Francisco, ergue-se o velho prédio, né, que os senhores conhecem, junto à igreja de São Francisco de Paula, né? Passados séculos, seu estilo sóbrio e elegante, a coluna, os florões, denotam que lá está presente a alma máter da engenharia brasileira, por onde passaram Rebouças, Saturnino, Paulo de Fronten, Maurício Jopper, estão aqui eles, ó, Maurício Jopper da Silva, Eugênio Goudin, onde se formaram expoentes da nossa nacionalidade. Foram diretores o Visconde do Rio Branco e Paulo de Fronten, e exerceram a cátedra Benjamin Constant e André Rebouças. Olha só. Nesta Casa de Ciências do século XIX, se realizaram pioneiramente no Brasil, na segunda metade do século XIX, uma transmissão telegráfica, iluminação a gás e elétrica e uma chapa de radiografia. Naqueles dias era difícil antever que um dia o prédio do Largo se transformaria pequeno e que a engenharia se mudasse em meados da década de 60 para a imensidão do campus da Ilha do Fundão. Curioso seja, eu fui da última turma do Largo de São Francisco e passei a lecionar já no Fundão. No berço da engenharia, chamado assim, floresceu a inteligência brasileira nas pessoas de Capanema, Rebouças, Rio Branco, Saldanha da Gama, Paula Freitas, Fontaine, né? Passos, Teodoro Sampaio, Moscoso, Hélio de Almeida, se falar de novo, no nosso Maurício Jopper da Silva e tantos outros. Dentre mais de 21 mil nomes, nós podemos citar professores e engenheiros, como os irmãos Rebouças, já citado, Paulo de Fronten, Pedro Alcântara Belegardi, Arão Reis, Francisco de Paula Bicalho, Moraes Jardim, Pereira Passos, José Maria da Silva Paranhos, que é o Visconde de Rio Brancos, Guilherme Schultz, Guilherme Capanema, Barão de Capanema, Gomes Jardim, Luiz Afonso de Scragnoli, Vieira Soto, Paula Freitas, Saldanha da Gama e tantos outros. A história da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro pois, rica em fatos, feitos e personagens. Como nos ensinaram, entre outros, Pedro Carlos da Silva Teles, né? E Mário Barata, nas suas História Politécnica do Lago de São Francisco, berço da engenharia brasileira. Temos que lembrar disso também, não podemos esquecer. Figuras notáveis, não só na técnica como na educação, Heitor Lira e Paula Freitas, na literatura Lima Barreto, na geografia, etimologia e loponimia, Teodoro Sampaio, na biblioteconomia, Bastos Tigre, nas artes, Leon Richman, Zelito Viana, Francis Haime, na religião, Dom Irineu e Gustavo Corsão, na política, Visconde de Rio Branco, Miguel Calmon, foi reitor, Mauro Tibau, Maurício Jopper, de novo, e Hélio de Almeida, na economia, Eugênio Goudin, Jorge Felipe Cafuri, Mário Henrique Simonsen, na geopolítica, Everardo Bacoiser,
Na matemática, Joaquim Gomes de Souza, Jacó Pali Júnior, que faleceu ontem, foi meu contemporâneo de escola, meu colega e depois meu professor, foi assistente. Leopoldo Nachim, Otto de Alencar, Malba Tahan. Nas ciências físicas, Henrique Morise e Lélio Gama e tantos mais. Não vou roubar mais tempo de vocês nessa parte. Barão de Capanema, professor da Escola Central e pioneiro do telégrafo elétrico no Brasil. Formado por onde? Pela Escola Politécnica de Viena. Era doutor pela Escola Militar do Rio de Janeiro e foi professor de física e mineralogia desde o tempo da Escola Militar até a Politécnica, como nos ensina o antigo diretor da 3P, Associação de Antigos Alunos da Politécnica, doutor Eloy Moreira, que foi presidente do Clube de Engenharia, me antecedeu no meu primeiro mandato. Capanema é hoje o patrono da BESCOM, unidade que esteve com a FEB na Itália, onde realizou pioneiras transmissões arrostando o imenso frio do inverno italiano e o fogo inimigo. A então Companhia de Transmissões lançava sobre a terra gelada as linhas que garantiam as comunicações da FEB. Vejam só. Numa época em que a internet e os celulares sequer eram sonhados, os poucos bravos da Companhia de Transmissões do Batalhão de Engenharia escreveram páginas de glória da história militar contemporânea, da futura arma de comunicações que seria criada décadas depois, vejam, que até hoje comemora o feito de 14 de setembro de 1944, quando foram viabilizadas as primeiras transmissões radiotelegráficas intercontinentais da Federação da FEB. Da Itália para o Rio de Janeiro, da Itália para o Rio de Janeiro, durante a Segunda Guerra Mundial, lançando linhas telefônicas, estabelecendo enlaces via rádio, por a luta da epopeia vivida pelo Marechal Rondon, ao contribuir às primeiras linhas telegráficas da Amazônia, na Amazônia. Ele que mais tarde seria consagrado patrono da arma de comunicações do Exército Brasileiro. E foi entre duas salas desse prédio, daquele prédio, que Capanema realizou em 1851 a primeira experiência bem-sucedida de telegrafia elétrica no Brasil. Na Escola Central, os alunos do primeiro ano tinham aulas de telegrafia elétrica com o doutor Capanema. O primeiro sistema do Rio de Janeiro foi por ele implantado em maio de 1852. Nós não podemos esquecer disso, ligado ao que nós estamos aqui falando. Vou falar um pouquinho agora especificamente sobre a Politécnica e o CPOR. Na década de 20, o capitão Luiz de Araújo Correia Lima estudou os sistemas de serviço militar e convocação dos exércitos europeus na Primeira Guerra Mundial, lançando ele a ideia de criar no Brasil um centro de formação de oficiais de reserva, da reserva. Era um ilustre integrante da chamada missão indígena, que se contrapunha à MMF. Ainda temente, estudou os mecanismos de mobilização, recrutamento na Europa da Primeira Guerra Mundial, época em que foi extinta a Guarda Nacional, adotando o conceito de polícias militares como reserva do Exército, o serviço militar obrigatório. Lançou a ideia pioneira, convocar alunos das faculdades para cursar um centro de preparação, dos quais sairiam como oficiais da reserva. Os esforços do então capitão de arte Correia Luna frutificaram, e aos 22 de abril de 1927, realizou seu ideal. No espaço ministerial foi criado o CPOR, do qual o primeiro comandante era no Rio de Janeiro. Correia Lima realizou conferências, publicou artigos, comparecia fardado nas faculdades para expor o seu projeto, sendo que naquela casa recebeu o grande professor Ignácio Azevedo,
e que viria a ser reitor da Universidade do Brasil, e do professor Dulcídio Pereira, e tive a honra de ser aluno de física dele e do professor Antônio José de Costa Nunes, da Costa Nunes. Correia Lima, voltando a ele, lutou com apoio de diversos civis, olha só, civis e militares juntos em prol, do desenvolvimento da nação brasileira. Então, Correia Lima contou os professores da Politécnica, o Lucídio Pereira, citado, Ignácio Azevedo do Amaral, que viria a ser o reitor da Universidade do Brasil, além de oficiais como o general João de Deus Mena Barreto. Tanto na fundação e nos primeiros tempos do CPOR, contou com apoios decisivos, entre os quais eu quero citar os capitães Zeno Estilac Leal, Antônio José de Lima Câmara, tenentes Mário Travassos, Manuel Augusto Jordão, oficiais de destaque que iriam ocupar importantes comissões na carreira. Correia Lima, falecido precocemente em combate na Revolução de 30, foi promovido pós-mortem a tenente-coronel. Ele história militar como patrono da tradição do CPR, e sua data de nascimento, 4 de novembro, passou a ser comemorada como o Dia do Oficial R2, a ele prestando uma justa e merecida homenagem. A formação de oficiais da reserva se iniciou provisoriamente no quartel do primeiro grupo de artilharia de São Cristóvão, na caserna, até alguns anos ocupada pelo de Bastione, 21º Jaque, transferido para o Imbuí. Em 1931, o CPOE foi transferido para o para o quartel próximo, também em São Cristóvão, na Avenida II, ao lado da Quinta da Boa Vista. Hoje está lá o magnífico Museu Militar Conde de Linhares. É interessante recordar a sua primeira iniciativa, anterior à criação do CPR, foi um curso de preparação de sargentos, comandantes de peça, cujos alunos eram estudantes da tradicional Escola Politécnica. Olha a fusão. Cabe ressaltar que o coronel Luma, desde logo, havia obtido a adesão dos professores e estudantes da Escola Politécnica. Graças ao seu descortino, foi assim criado em 22 de abril de 1927 o primeiro CPOR do Brasil no cartão Fonteira da Quinta da Boa Vista, que acaba de ser demolido para ser usado como estacionamento da Copa do Mundo, juntamente pela SVEX e outras unidades ao longo da Avenida Bartolomeu de Gusmão, estando apenas no pontal do Corpo da Guarda, onde no frontão, aonde pode se ver, em meio às obras e tapetes, das forças escudo das armas da República. Quartel duplamente histórico, que após a mudança do CPR para a Vida Pedro II, onde hoje está sediado o MMC, abrigou a rua que febre Prestalha, tendo suas baterias disparado para o primeiro tiro de artilharia brasileira na Itália, hoje o 21º GAP realocado no Forte do Niterói. Para não passar para outro ponto que eu gostaria de frisar, os estudantes e o Brasil na guerra. Em 1942, quando eu nasci, a Alemanha nazista decidiu lançar uma blitz submarina no litoral brasileiro, em represália à exploração de alimentos e matérias-primas estratégicas do Brasil para os Estados Unidos e Inglaterra. E apenas 4 dias de agosto foram torpedeados 6 navios, desaparecendo no mar 600 patrícios inocentes, entre passageiros e tripulantes. Diante do clamor popular nas ruas, o estado de beligerância, em 1 de agosto de
1942, através do Decreto-Lei 10.358, o Brasil declara o estado de guerra com a Alemanha e a Itália. O Brasil se uniu contra o nazismo, desculpe, quando se destacaram os estudantes da Politécnica, precursores dos futuros cara-pintadas de hoje. Mesmo não se poderia esperar da tradição nacionalista e patriótica da Politécnica, ao lado da Cruz de São Sebastião, como os estudantes sairiam às ruas para exigir de Getúlio que declarasse guerra à Alemanha em vista da afrontosa agressão nazista aos nossos navios mercantes. E, a confirmar estes desígnios, da Politécnica partiram 9 expedicionários para a FEB. Fato até hoje ali lembrado em uma placa estatueta do estudante de engenharia expedicionário ao lado da bandeira nacional da sede de associação dos antigos alunos da Politécnica, como já falei. Para homenagear os heróis da FEB, houve uma campanha popular que os estudantes realizaram nas ruas da cidade para angariação de recursos para que a escultura e placa comemorativa fossem inaugurados após o retorno dos combatentes. Do histórico quartel da QBV, prédio neoclássico construído em 1920 no governo Epitácio Pessoa, pelo então general Rondon, diretor de engenharia do Exército Brasileiro, e um dia, já distante do ano de 44, partiram rumo ao desconhecido para, sob a bandeira brasileira, defender a democracia, defender a liberdade mundial nas montanhas geladas da Itália. No histórico quartel que hoje abriga o MCL, ao longo de 36 anos, de 31 a 66, o Exército Brasileiro formou a sua reserva atenta e forte. O descortino do capitão Lima, na sua época, foi providencial. A ideia de reunir estudantes das faculdades para construir uma reserva de alto nível para o Exército trouxe importante aporte para a Força Terrestre. Quando se confirmou, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando os oficiais R2 foram chamados a compor expressivamente os efetivos da gloriosa FEB, Força Expedicionária Brasileira, como números de fração de tropa nos combates na Itália. Do CPRJ, somaram-se os oriundos juntos do Estado, sendo 452 oficiais a integrar a FEB, 33, desculpe, tenentes, 12 capitães, 6 majores e um tenente-coronel. Portanto, graças ao bravo coronel Corrêa Lima, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil conseguiu enviar uma força expedicionária à Europa, pois dos 1.070 tenentes, 433 eram ex-alunos do CPOR, praticamente a metade, sendo que eram alunos da nossa Escola Nacional de Engenharia. Dos 12 oficiais que, honrando o juramento, fizeram o sacrifício da própria vida, meia dúzia eram oriundos dos CPORs. Vamos falar agora, já está chegando no final, os 14 estudantes de engenharia expedicionários. Em 1946, conforme o Tribuna Militar de 24 de 1946, a Comissão Estudantil de Ajuda dos Estudantes Expedicionários convocados estava preparando carinhosa festa em homenagem a seus alunos, que, integrando a FEB, defenderam o Brasil nos campos da Itália. Do programa das festividades consta a inauguração do brinde comemorativo, homenageando os politécnicos expedicionários, executado gentilmente sem ônus para a comissão, pelo escultor brasileiro Celio Tavacani, ex-aluno do Bernardelli e de Correia Lima. Conquistou o prêmio de viagem à Europa, ela, né? Fez cursos de especialização na França, Portugal, Holanda, Bélgica,
aluno, Dinamarca. Era professora assistente da Escola Nacional de Belas Artes e autora de monumentos no Rio de Janeiro e nos estados. A tribuna pública, um clichê do movimento a ser inaugurado em novembro de 1946. Assim, em 44, desta casa partiram 14 estudantes de engenharia expedicionários para a FEB, lembrados em placa afixada, como já disse. Eh, Eram 8 tenentes formados pelo CPOR, um tenente formado pelo EMR, 2 sargentos e cabos e um soldado, que eu vou citar. Luiz Andrade Cunha, primeiro-tenente, ferido em combate. Galco de Castro Lima, noite, primeiro RI. O João segundo-tenente, 11º RI. Manuel Santos Queiroz, primeiro-tenente, R2. Hugo Alves Coroa, que formados conforme Carneiro da Cruz, aspirante oficial R2, CRP FEB. Salomão Malina, aspirante oficial, 11º RI. Zefiro Catapreta de Faria, aspirante oficial R2, CRP FEB. Djalma Dutra Umbaí, terceiro sargento. Primeiro, qual? Calil Primo, terceiro sargento de informática, primeiro RI. Moraes Leal, cabo da primeira companhia trans. Cabo Ronaldo Filho, cabo SD Eridan Guerra Novaes da Silva, primeiro Raul. Aqui fica a nossa homenagem a eles. Finalizando, Casa do Engenheiro no Brasil. A nossa 3P, Associação dos Antigos Alunos da Politécnica, é uma estatueta bastante similar à Dona Sede, como já falamos várias vezes. Lá nós podemos ler 9 nomes de alunos da Politécnica que também integraram a FEB, tendo lutado na Itália. Adentrando a sede da associação, último bastão da engenharia no prédio do Largo de São Francisco, não podemos deixar de recordar aqueles velhos tempos. Não foi por mera coincidência que dali saíram regimes expedicionários para a guerra e em tempos de paz, tantos colegas para o CPOR, especialmente os cursos de artilharia e engenharia. As duas estátuas dos expedicionários selam essa mesma vontade nacional. Valores mais fortes estão ali presentes, suficientes para determinar melhor destinação para o prédio em que nos encontramos agora. Patrimônio tombado que se resistiu 250 anos. Hoje, infelizmente, ele já não serve mais a um instituto de ensino superior, como não servia mais nos idos de 1960 a engenharia. Resistiremos, até que um dia venha surgir lá a Casa de Engenharia do Brasil. Eu tentei isso nos meus 2 primeiros mandatos aqui, junto com a 3P. Nós fomos ao reitor da Universidade Federal de Rio de Janeiro, que lá que é a tradição da engenharia no Brasil, no Rio de Janeiro, mas foi no Brasil, como clube de engenharia, no Rio de Janeiro, mas é do Brasil. É, sendo usado com outra utilização. E eu proponho que nós, juntos com as Forças Armadas Brasileiras, nós vamos tentar voltar a possuir. E nesse meu terceiro mandato, eu me comprometo a reiniciar a luta que porgi nos 2 primeiros mandatos. Incontáveis foram as tarefas realizadas pelas tropas gente, no que se refere à sua participação na Segunda Guerra Mundial. Gente, distintas de um verdadeiro engenheiro, de um verdadeiro militar. Dentro desse cenário, o trabalho realizado o dicionário brasileiro extremos
diversas situações enfrentadas, com os explosivos que já falei, construção e manutenção de estradas e pontes, como entre outros. Espero que, auxiliar as tropas no avanço da frente de batalha e retardar o fatídico avanço inimigo. Destacar os papéis sido na participação dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. É a nossa meta. E eu quero também estreitar esse relacionamento, engenharia, Instituto Militar de Engenharia, para levarmos adiante grandes necessidades do povo brasileiro. Analisar todos os fatos que se seguiram, mudando agora a guerra, é bom. Cidade está o período, lado a lado com as últimas armas de batalha. Dentro desse cenário, um batalhão nono destacou-se de maneira significativa na história da Segunda Guerra, tendo seu trabalho demonstrado a dedicação especialmente o nono BE, encontrava-se em Aquidauana, no Mato Grosso, havendo uma dificuldade considerável para que fossem ministradas instruções preparatórias para o combate dentro desse destacamento, tendo em vista a falta de recursos e materiais. É extremamente importante destacar que essa unidade militar foi a primeira missão de combate dentro do solo italiano. A primeira componente parte do de desembarcar para o teatro de operações em setembro de 1944. E foram as atividades destacando alguns indivíduos importantes nessa esfera. Um grande foi de Paulo Geral, que participou da tomada de Camaiore, na inclusão brasileira à Itália, esteja à frente da promotoria. Oficial a subir um de castelo, mostrando Exato. E dos primeiros trabalhos dessa facção, diversas foram as atividades realizadas pelos integrantes dentro e delas, as construções de 10 pontes, o reparo de 20 quilômetros de estrada, a movimentação de 1.320 metros cúbicos de serviços de terraplenagem, a desobstrução de ainda nesse contexto, havia a segunda CIA do Mano Batalhão de Engenharia, comandada pelo se ainda sua nome titulada Quebra-Canela, a Engenharia Brasileira Itália, banhada hispana, sobre alguns episódios iniciados pela companhia, dissertando sobre o entusiasmo existentes no trabalho realizado facção Segunda Guerra Mundial. A simplicidade e emoção em suas palavras descreve alguns fatos marcantes na história da engenharia da FEB, como o da tarde de 14 de abril de 1945, quando o sexto pelotão foi empenhado a buchas e trabalhou são se assim a necessidade do engenheiro só quebra título de seu específica a Schuschmille é, porta exclusivamente de madeira, dava sua busca no de um detentor de metais. Portanto, era necessária uma sondagem feita com um bastão de madeira minuciosa.
Essa atividade, realizada exclusivamente de maneira heróica pelos bravos engenheiros militares brasileiros, demonstrando a necessidade desses militares nos combates por seu conhecimento técnico indispensável. O livro conta também com diversas histórias vivenciadas pelo próprio general nas batalhas da FEB, narrações sobre a coragem dos engenheiros e sobre o auxílio destes em algumas conquistas aliadas importantes dentro do cenário da Segunda Guerra. Como exemplo, pode-se citar a tomada de Monte Castelo. O livro mostra não apenas o amor pela arma e pela atividade, mas também a emoção gerada pelos acontecimentos vivenciados naquele período, retratando momentos gloriosos, protagonizados pelo 9º Batalhão de Engenharia. É importante salientar que todas essas atividades realizadas pelo batalhão eram executadas na ilha de frente das batalhas. O fogo inimigo, as chuvas fortes, os terrenos rochosos, os terrenos baixíssimas e as nevascas são alguns exemplos de cidades com as quais as tropas enfrentam-se. Percebe-se, destaque, a coragem e a astúcia dos engenheiros militares envolvidos no conflito. Então, constitui 700 homens, num número relativamente pequeno, tendo em vista a grande necessidade de mão de obra para a realização dos trabalhos da engenharia nos campos de batalha. O batalhão buscou dividir-se da melhor forma possível, tendo em vista as necessidades dentro do conflito, buscando executar as tarefas de maneira rápida. Sim, o batalhão de engenharia dividiu-se em três: companhias de engenharia, primeira e segunda companhia, uma companhia de comum de serviço, além de um destacamento de saúde. Com o intuito de melhorar a praticidade, o batalhão dividiu suas subunidades dentro de funções específicas, como turma de comunicações, turma de minas e de destruição, turma de abastecimento de água, turma de serviços técnicos, dentre outras. Um fato curioso a ser observado foi a ideia de batizar as pontes que eram construídas com nomes que remetiam ao Brasil, como 7º de Setembro, Carioca, Lages, Curitiba, transparecendo o sentimento de dor à pátria e a exaltação do espírito patriota de seus guerreiros. Os trabalhos realizados pela engenharia na FEB foram extremamente positivos, sendo construídos naquele período mais de 17 quilômetros de estrada, 95 bueiros, 12 pontes, Bailey. Ademais, foram neutralizadas mais de 3.000 minas antitanques e 1.700 antipessoal. Essas foram algumas das inúmeras atividades realizadas pela engenharia brasileira no cenário da Segunda Guerra Mundial. Outro, sim, a quantidade de baixas em combate é considerada pequena, visto que é apenas 6% do efetivo total de engenheiros, 34 feridos e 8 mortes, sofreu algum revés. Com base na argumentação, agora estou fechando mesmo, na argumentação exposta anteriormente, pode-se afirmar que as atividades do 9º Batalhão de Engenharia foram cruciais no que se refere à atuação brasileira dentro da Segunda Guerra Mundial. Uma prova disso, e eu vou fechar com ela, é o elogio feito pelo general Mascarenhas de Moraes à engenharia na Força Expedicionária Brasileira, publicado em Boletim Interno do primeiro dia, no dia 3 de fevereiro de 1945. Então, com licença, eu vou ler. A engenharia da febre não descasa. São múltiplas as suas missões. A construção ou reparação de estradas que tem cobrado tributo do generoso sangue brasileiro, na organização de zonas minadas,
precedendo as posições da infantaria, portanto, sob eficaz alcance das armas inimigas, na limpeza dos eixos de progressão de carros de assalto, na construção de instalações para a tropa ou na organização dos meios de defesa das armas e do comando. A engenharia brasileira se tem distinguido como essencialmente combatente. E no seu trabalho diurno, silencioso e produtivo, sem o menor temor às reações do adversário. Por isso que se sabe ser indispensável ao desempenho das missões das outras armas ter uma grande e única preocupação: fazê-lo rápido e perfeito. Sabe a engenharia que a rapidez e perfeição se completam como inseparáveis para o bar êxito das missões de combate. Sabe a engenharia que esse bom êxito, que a tem acompanhado desde o início de sua atuação neste continente e que a acompanhará até o fim, é o resultado da vontade de ser eficiente no conjunto da FEB. É o resultado da feliz atuação de seus comandantes. Sabe finalmente que a vontade, só a vontade, servida por um material moderno e bem manejado, é o elemento essencial à consecução da vitória do Brasil sobre os usurpadores da liberdade, cujos clarões alvissareiros já anunciam para apontar-lhes o reto caminho da paz, dignificante da paz igualitária, da paz tão ansiosamente guardada. Soldados da magnífica engenharia do Brasil, que bem trilhais os belos exemplos de vosso valioso patrão, General Villagrán Cabrita, continuai a produzir como o tendes feito até hoje, e a vossa pátria vos recompensará com os agradecimentos pela vossa ação. Assim, a engenharia militar na campanha da FEB evidencia, em sua, mas a importância da arma de engenharia em um cenário de guerras e conflitos, destacando o espírito aventureiro e corajoso que existe em todo o engenheiro do Brasil, cujo coração anseia pelo bem-estar da nação e pela vontade de bradar cada vez mais alto: não viveremos em vão. Muito obrigado. Vamos fazer, então, o encerramento. Eu queria registrar mais algumas presenças e, primeiro, agradecer ao Dr. Francis pela belíssima palestra, muito minuciosa, com muitos detalhes, enfocando aspectos pouco conhecidos da história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, especialmente os alunos da engenharia, né, da Politécnica, onde nós dois estudamos, né? E de lá saíram muitos expedicionários para a FEB, como o Dr. Francis relatou. E, inclusive, temos aqui representantes do CPUR, né? Que o comandante do CPUR enviou aqui um representante desse centro, né? Que mandou centenas de jovens estudantes, né? Que foram da universidade para o fronte. E temos aqui o Paulo Black, que também é engenheiro, também ex-aluno do CPUR, né? Até hoje trabalhando aí. Então, o CPUR aqui está bem representado. E temos também algumas filhas de veteranos da FEB, né? A Isalete, filha do Cabo Leal da FEB. Iaci. A senhora é filha de um veterano italiano, né? Então, ele estava do outro lado, né? Mas hoje somos todos irmãos, né? Brasil e Itália agora são nações amigas, né? Exato. Temos aqui também o nosso amigo, meu colega do BNDES, cujo pai foi um herói da FEB, né? Era tenente, né, de infantaria. E, se não me engano, chegou a general, né? Coronel, né? Mas tinha outros irmãos também, né?
A família é composta de vários militares. Temos lá o professor da UFRJ, Alexander Gebit, que foi meu professor na ESG, né? Ele é um estudioso da história russa, né? Muito conhecido nos meios acadêmicos. Muito obrigado pela sua presença. Temos a Paula Ribeiro, que é pesquisadora, né? Muito obrigado, Paula. E mais alguns aí, que todos, Coronel Galante, né? Que também é da área técnica do Exército. Eu sou o General Armando, né? Que veio abrilhantar aqui a nossa palestra. E eu queria também dizer que esses eventos foram promovidos por uma parceria entre a Casa da FEB, né, que são os veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que já quase não temos, dos 25 mil, sobraram quantos, Daniel? Tem muito poucos, né? Acho que todos com mais de 100 anos, né? Exato. Então, é a nossa parceria com a Casa da FEB, com o Clube de Engenharia, o Museu Judaico do Rio de Janeiro e com o apoio do Forte Copacabana, né? Que é aquele belíssimo Museu Histórico do Exército, que nos cedeu as instalações, e também o apoio da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. E essa palestra foi gravada e depois poderão ver de novo no YouTube, né? Do Clube de Engenharia. Agora eu gostaria de convidar o senhor General Armando para dizer algumas palavras e fazer o encerramento do evento. Por favor, General. Tá ligado. Muito boa tarde a todos. Eu devo não só agradecer, como destacar a organização do evento. Realmente foi uma ideia muito apropriada, particularmente para nós, engenheiros militares. Viemos uma exaltação também à engenharia militar, hoje, quando comemoramos o Dia da Vitória. E também parabenizar nosso presidente, o engenheiro Francis Bogossian, que modestamente dizia que não tinha muito a falar sobre o assunto, mas nos deu uma aula sensacional, com muito conteúdo realmente, e que eu já aproveito aqui de público para solicitar, se a gente puder ter uma cópia, vai ser uma fonte também para nossas pesquisas, né? Não me atreveria a complementar a palestra do nosso presidente do clube, mas eu gostaria de reforçar uma das ideias que ele levantou, que é o fato de que a Escola Politécnica teve suas origens na Escola Central, que foi uma escola do Exército, né, entre 1811 e 1874, inicialmente como academia militar e depois como uma escola de engenharia propriamente, ali, pouco antes de 1850. Durante décadas formou tanto engenheiros militares quanto civis, e após a Guerra do Paraguai, o Exército resolveu concentrar a formação de oficiais na Escola Militar da Praia Vermelha, inclusive dos engenheiros militares, e seguiu a formação dos civis na Escola Central, no Largo de São Francisco, que deu origem à Escola Politécnica, enfim. Somos ramos de uma mesma árvore, né? O IME, a Escola Politécnica, todos provêm da Escola Central e até de alguns antecedentes, como a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, aqui no Rio de Janeiro também, que iniciou em 1792. Então, temos uma longa tradição de engenharia militar, que foi hoje exaltada pelo engenheiro Francis Bogossian, com uma aula de professor que é também. E só posso, no momento, reafirmar para o senhor também o nosso interesse em preservar essa memória da engenharia militar, uma instalação de nós também estivemos por décadas, uma conta rápida aí, mais de 60 anos. Então, é nosso interesse também que, como já existe o marco da engenharia lá, que ele seja reforçado, quem sabe sonharmos juntos esse sonho do senhor de termos lá a Casa da Engenharia do Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção.
Posso adicionar? Eu queria complementar. Acho que nós devemos dar um passo decisivo juntos. Eu me lembro que quando eu li no jornal que iam transferir o Instituto Militar de Engenharia para o Estado de São Paulo, eu, como era diretor, estava no meu primeiro ou segundo mandato no clube, eu consultei o IME se eu podia agir. O IME não tinha nada a opor, né? Então eu saí em frente, pedi uma audiência ao comandante do Exército e ele me recebeu. Eu tinha uma pessoa amiga que trabalhava amigo de um amigo meu, enfim, trabalhamos assim e ele marcou para me receber quando estava aqui no Rio de Janeiro, na casa do comandante do Exército, que é ali junto ao Forte de Copacabana. Então, lá fui eu, e o almirante estava já doente, né? Tinha se excedido nas atividades diurnas e não desceu, ficou descansando, né? Aliás, que ali não tem subir e descer, mas ficou no quarto dele e pediu para o superior dos, acho que eram 3 ou 4 secretários. E aí me receberam e justificaram que ele não estava presente por isso, mas estava com todo o seu generalato, né, para me receber. Eu me senti, vamos dizer, extremamente bem considerado. E expus minhas razões, né, que eram detalhes da carta que eu já tinha enviado pedindo a sair. Quando eu terminei e pedi licença para me retirar, que não tinha nenhuma observação, um dos comandantes, eu não sei qual deles, né, e se soubesse eu não poderia dizer, me acompanhou até a portaria e disse para mim: olha, eu acho que você deu um passo decisivo, porque todo mundo daqui de nós, dos 3 ou 4 assessores, só tem um que colocou isso. Todos nós somos contra. E essa posição que foi de uma maneira sucinta e bem forte, eu acho que isso não vai acontecer mais. E realmente não se falou mais nisso, né? Então, eu acho que não é uma atitude minha, Francis, é a atitude da entidade com auxílios que a gente tinha condição de fazer. Eu me orientei por trás do pano, como devia, com o IME, que é um trás do pano extremamente salutar. Então, agora, nós podíamos estar juntos de novo para tentar fazer daquilo o nosso Museu da Engenharia Civil e Militar, né? Então, a história de engenharia não pode prescindir desse prédio. E nós hoje temos na reitoria nada mais, nada menos do que o atual reitor. Nós temos que ir correndo antes que ele seja substituído, que é um homem de visão muito clara e com quem eu tenho um bom relacionamento nessas atividades pelo progresso da nação brasileira. Então, eu acho que a gente devia comungar, eu estava dizendo ali na antessala, do Clube de Engenharia se unir a essa ideia do nosso companheiro Israel Blasberg, de o Clube de Engenharia se manifestar, que isso não seja só nessa época e nem nos meus 2 anos desse terceiro mandato, mas que isso seja uma rotina do Clube de Engenharia, junto com o Exército Brasileiro. O que muito nos orgulha é participar dessas homenagens à Força Expedicionária Brasileira. Então, era isso que eu queria complementar, dizendo, muito mais do que a união, existe uma coisa chamada unidade. E nada mais importante que as forças, entre as Forças Armadas e a engenharia. Porque não há desenvolvimento sem engenharia. E não há engenharia sem desenvolvimento. E as Forças Armadas são uma força técnica e de influência e de papel no governo brasileiro, que pode, vamos dizer, substanciar e nos permitir chegar ao destino tratados com unidade, em prol do interesse da nação brasileira. Então, muito obrigado e encerrada a sessão pelo nosso general, cuja presença agradeço a presença de todas e está encerrada a sessão. Muito obrigado.